Olá, queridos alunos, pais e responsáveis. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa para as turmas do quinto ano A e B, comigo, professora Jéssica Fazanha. Abra sua mente para o conhecimento. O aprendizado está a um clique. Momento da oração. Posição para a oração. Querido Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma vez estarmos em tua presença. Te agradecemos, ó Deus, pelo final de semana que passou e porque até aqui o Senhor nos sustentou. Te pedimos, ó Deus, que permaneça conosco nesse dia que para nós é desconhecido e faça-nos companhia nesse momento de aprendizado. É o que te pedimos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, atenção para a correção. Nós sempre iniciamos nossa aula corrigindo a atividade da aula passada. Então, abram sua apostila de língua portuguesa na página 63. Na aula passada, eu deixei os exercícios de interpretação de texto sobre a reportagem Como Vivem os Índios Hoje. A pergunta número 1 diz: escreva o trecho que apresenta as características que foram mantidas pelos povos indígenas do Brasil há mais de 500 anos. Então, é a parte do texto que diz: nessas terras, os índios vivem em aldeias, em que geralmente eles mesmos produzem seu próprio alimento. As famílias se ajudam e as crianças são criadas livremente. Número 2. A reportagem Como Vivem os Índios Hoje apresenta 3 intertítulos. O primeiro, Por Toda Parte, depois Mistureba e o último, Nas Cidades. Intertítulos são outros títulos que estão no meio da reportagem. Letra A. Qual é a função dos intertítulos em uma reportagem? Qual seria a sua resposta? Uma boa sugestão é: eles organizam as informações, eles separam os temas, eles orientam melhor a leitura. Qualquer resposta nesse sentido está correta. A letra B pede para que você relacione cada intertítulo ao seu conteúdo. Então, a ordem fica número 2, 3 e 1. Número 3. Releia o trecho a seguir. A troca cultural não destrói necessariamente uma cultura. De quem é essa fala? Então, nós vemos que a fala é do antropólogo João Pacheco de Oliveira. Letra B. Qual é a pontuação que é usada para sinalizar a fala dele? Aspas, ok? Atenção para a correção agora da página 64 da apostila, exercício número 4. Com que objetivo o repórter utilizou fala de outras pessoas em seu texto? O X é no segundo quadrado. Ele utilizou para apresentar o depoimento de um especialista e, assim, atribuir mais credibilidade ao texto. A número 5 pedia para que vocês relessem um trecho da reportagem e respondessem a letra A. O pronome eles retoma qual expressão usada anteriormente? Então, quem são eles nesse trecho? X nos índios. Então, o pronome eles vem substituir a palavra, o substantivo índios. Letra B. O emprego do pronome eles no contexto acima permite X no primeiro quadrado, evitar a repetição de uma expressão empregada anteriormente. E nós vimos que a reportagem é um texto jornalístico que tem como objetivo informar sobre um determinado assunto. Pode ser escrito ou oral, e também apresenta falas e depoimentos de especialistas a fim de comprovar os fatos. Feita a revisão e a correção da aula passada, vamos para a aula do dia, que é a página 65. Faremos a leitura dos 2 textos da página 65. O primeiro, que fala dos povos indígenas isolados e de recente contato, onde vocês verão que ainda existem povos indígenas que não tiveram contato nenhum com a civilização, e outros que tiveram pouco contato e preferem manter a sua forma de vida. Depois vem a interpretação de texto. Com atenção, responda as questões A e B em seu caderno.
Os exercícios constituem as seguintes perguntas: que consequências a chegada dos europeus trouxe aos indígenas do Brasil? Então, o que mudou? Quais as consequências, quais as diferenças que a chegada dos portugueses trouxe para os indígenas? E letra B é o que você sabe sobre a cultura indígena e por que devemos valorizar a cultura dos povos indígenas. Então, vocês sabem muita coisa sobre a cultura indígena, porque nós estudamos muito essa cultura em história. E não é à toa, é exatamente porque a cultura indígena está intrínseca, faz parte da nossa cultura brasileira. Lembrem-se que faremos a correção desse exercício na próxima aula. Muito obrigada por sua participação, agradeço o empenho de cada um de vocês, agradeço também o apoio familiar. Deixo aqui um beijo carinhoso, repleto de saudades e até a próxima aula.